força vai encontrar por meio do autoconhecimento e saber. A clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante. E é uma alegria estar aqui nesse mês de março, quando a nossa pauta é durante todo o mês sobre o mês da mulher. Que é um mês de celebração, é um mês de festas, é um mês que tem muitos eventos de mulheres, de empreendedoras, de lideranças femininas, mas eu faço um chamamento para você. Durante todo o mês, o primeiro episódio do mês, enfim, forcei muito em dizer para você que é um mês de celebração, sim, mas é um mês de consciência, de tomada de consciência. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo não só no Rio Grande do Sul, mas de uma forma muito mais forte no Rio Grande do Sul, mas acontece em todo o Brasil. Podemos ver aí os nossos estados vizinhos, Santa Catarina, São Paulo, e eu estou falando do quê? Da violência doméstica contra a mulher. E hoje o meu convidado olha só, é homem hoje, gente. Vocês sabem que eu abro essas exceções, né? E hoje o meu convidado é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, respeito. Olha, eu vou dar uma palhinha de quem é ele, tá? Ele é médico, gineco-obstetra. Inclusive, a gente brinca que ele é o gineco-obstetra do Armando, né? Mas ele é médico, gineco-obstetra. Ele é médico legista. Ele é advogado, vereador por mais de um mandato e está no segundo mandato de deputado estadual. E ele vai falar um pouquinho mais sobre a apresentação dele. Mas o que eu preciso? Que você compartilhe esse link. Esse mês todo de março está excepcional. Toda a programação, tudo que eu e a Amália programamos para entregar para você nesse que é um programa que não é simplesmente só um programa de TV. Ele é um espaço de voz para as mulheres, de informação e orientação para você, minha amiga, para você, meu amigo que está aí nos assistindo. Então compartilhe esse link, porque nós vamos falar sim de violência doméstica, mas não é falar simplesmente de violência doméstica. Não é simplesmente ficar cutucando na dor e na ferida. Não, é para a gente trazer consciência, porque esse é um assunto que diz respeito a mim, a você, que diz respeito não somente à Polícia Civil, à Brigada, ao prefeito, governador, presidente, não. Diz respeito a todos nós. Então, esse mês está muito especial e o meu amigo já está aqui. Fique aí com os nossos patrocinadores, apoiadores e em seguida já revelo quem é essa grande pessoa, esse homem que vai trazer a sua visão, não só como esse profissional de tantas áreas, mas como homem, sobre a violência doméstica no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então voltamos com Despertando Mulheres na TV, na sua segunda temporada aqui pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Esse que é um espaço de voz, de informação e de orientação para as mulheres e para as suas famílias. E hoje, olha só, durante todo o mês você vai ouvir eu dizer que eu estou regrada, porque é muita informação, são pessoas extremamente, como é que eu vou dizer, iluminadas, que estão vindo ao programa nesse mês de março, pessoas que vão contribuir comigo e contigo e para essa realidade que nós estamos vivendo. Então eu estou doutrinada, gente, eu nem vou mandar beijo aí nas redes sociais, tá? Porque eu estou doutrinada no script, porque senão é tanta coisa que nós queremos entregar para vocês que vai passar muito rápido o tempo, como sempre passa, e a gente não vai entregar tudo. Mas o que eu quero falar para você, minha amiga, que está aí? Olha só, quero repetir a frase que eu estou repetindo desde o primeiro episódio. Não é apenas falarmos sobre violência, mas sim é falarmos sobre responsabilidade institucional, consciência masculina no exercício do poder, em especial hoje, mas a consciência da sociedade como um todo. A mulher fala da sua dor, mas
nós precisamos entender que o homem público, a mulher pública também, mas nós sabemos que a maioria é de homens nos espaços de voz e poder e espaços públicos. A mulher vai falar da sua dor, mas esse homem público que está lá, ele precisa trazer a solução para essa mulher. E eu trago uma pessoa hoje aqui que não só fala que vai fazer, mas é uma pessoa que já fez muito, eu sei porque eu acompanho de muito tempo. Então, seja muito bem-vindo, doutor Thiago Duarte. É um prazer te ter aqui. Já participou dos videocasts, né? E agora estou muito feliz de te receber aqui na RS Play TV. Obrigado, Andréia. Para mim é uma satisfação estar aqui contigo. Para o público que nos assiste e não sabe, a Andréia foi a minha primeira chefe. A minha primeira chefe foi a Andréia, no Hospital Livramento, em Guaíba, quando ela era administradora, aceitou o desafio. Grande desafio. Foi administradora do hospital. O Livramento só se manteve vivo ainda por alguns anos, por quase 10 anos, porque a Andréia assumiu e conseguiu colocar as contas em ordem. E lá era minha chefe, eu era obstetra da maternidade do Hospital Livramento e a Andréia era a chefe lá, diretora administrativa do hospital, né, e comandou muito bem aquele período, Eu né. estava, não queria te interromper, mas eu estava assistindo um vídeo da doutora Arita esses dias e lembrando, doutor Thiago, que não só a gente fez tantas coisas lá e com a tua ajuda e de colegas teus, lembrando que eu deixei 1,5 milhão à disposição do Livramento, e lembro que o ex-prefeito Maneca, inclusive me ligou um dia, né? André, eu preciso que tu me ajude. Ajudar o quê, prefeito? Eu preciso que tu ligue para o secretário, eu preciso que tu ligue para a secretária adjunta, no tempo era Osmar Terra. O que o senhor precisa? Que libere o dinheiro lá para pagar o salário. Eu digo, mas eu não estou mais no hospital, o que o senhor quer, né? Mas entreguei o hospital com dinheiro em caixa, né, do governo do estado. E olha só, aproveitando, né, eu fico muito feliz quando ele fala isso, porque é um período muito desafiador, mas um período gostoso. Eu chorava para eles fazerem plantão. Eu e a Valquíria De Witt, a gente chorava. A gente chorava, pelo amor de Deus, tem que pagar antes. Eu digo, Jesus, como é que eu vou pagar antes? Não tenho dinheiro para pagar. Tem que pagar antes. E olha só, doutor Thiago, dizem que político, advogado e pastor é uma raça triste, né? E daí eu digo, Jesus, já fui presidente de partido, já fui coordenadora de campanha, sou advogado e sou política. Ah, mas o médico também é uma raça triste. Mas sabe o que eu vou te dizer? Vou confessar. Vou confessar. E tu fosse vizinho durante muito tempo de gabinete do deputado Ayrton Lima, né? Sou ainda. Ainda está lá Ah, porque ainda não Sou. veio o titular da cadeira, né? E olha só, deixa eu te dizer. Cuidar de médico é uma maravilha. Uma maravilha. Tirando as questões políticas, né? Só me estressei com 2 lá por questões políticas. Amo cuidar de médico, vocês são ótimos. Cuidar de advogado, maravilha, tá? Cuidar de político, maravilha. Mas eu vou te dizer, pastor Ayrton sabe, porque ele é superintendente e vice-presidente do estado. Cuidar de pastor. Então, quero dizer assim, ó, o período que eu passei ali com vocês, médicos, foi extraordinário. Amo cuidar de médicos. Fecho parênteses aqui, né? Mas ali na Assembleia, normalmente a gente divide assim, né? Eu faço a consulta, o atendimento, e o pastor Ayrton Lima faz o milagre na frente. Então a gente divide assim, Divide. né? É um grande parceiro, é uma pessoa boa, é uma pessoa boa, e eu tenho uma admiração muito grande por E ele. a esposa dele, pastora Cláudia, maravilhosa. Olha, uma mulher de pulso firme, uma mulher de visão, ao lado de um grande homem. Sempre tem uma grande mulher. É, e, e isso é importante, né? Eu sou suspeito para falar disso, né? Porque, olha só, eu cuido de mulheres há 28 anos, eu sou perito médico legista, lá eu tenho, hã, agora estou licenciado, mas eu tinha, uma atividade principalmente vinculadas aos crimes, de lesões corporais, as necrópsias Uhum. e as situações de estupro, eu fazia esses exames, né. Hã, eu fui o único candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, homem, que tinha uma mulher como candidata a prefeita, Juliana Brizola, né. Então, a minha vida
e em casa, por óbvio, reconheço, sou mandado pela minha mulher, né. Eu acho que tem 2 grupos de homem, né, precisa ter 2 grupos de homem, precisa ter um grupo de homens que reconhecem como eu que são mandados pelas mulheres, e o outro grupo de homem que são os mentirosos. Então a gente tem que ter esses 2 grupos de homem. Tá certo. Na verdade, as mulheres têm uma sensibilidade e uma capacidade de fazer coisas ao mesmo tempo que os homens não Uhum, têm. E os homens têm algumas características também, muitas vezes a questão da defesa, uhum, a questão da defesa da família e da integridade, até pela questão hormonal que a mulher não tem, uhum. né, a compleição física que a mulher não tem. Sim. Então, são seres que se completam, né. Então, isso é muito importante que a gente faça essa reflexão, né. E como tu falaste, e aí aproveitando o primeiro gancho que tu deste, que a gente está falando do hospital, como a vida anda, e hoje, por exemplo, nós temos, na Assembleia Legislativa, eu tenho uma comissão especial que está terminando agora final de abril, que é a Comissão Especial das Maternidades, de apoio às maternidades e UTIs neonatais. E olha só a conclusão que essa comissão está chegando, que há no estado, mesmo com todo o esforço que o governador e a secretária têm feito, e lembrar que antes não pagava o salário dos servidores em dia, que antes não pagava os fornecedores, mesmo com todo esse esforço que agora colocaram em dia, estão tendo condições de investir, mesmo com todo esse esforço, ainda existe vazios de atendimento nessa área de obstetrícia e neonatologia. E que a minha sugestão vai ser no relatório final, sopesando a experiência que a gente tem com o que a gente está vendo interior afora, da importância do Estado também avançar em maternidades de baixo risco, Uhum, como era Guaíba. uhum. Então, nós tínhamos uma maternidade em Guaíba, que era uma maternidade de baixo risco, mas que resolvia 80% dos problemas das pacientes, né. Te lembra que tinham mais as cidades vizinhas que eram atendidas Atendia lá. todas as cidades vizinhas, Cristal, Barra do Ribeiro, enfim, Sertão ate Sertão Santana. Santana. Então nós precisamos avançar no estado para maternidades de baixo Uhum, risco também. Se não há condição técnica, porque não há volume, e se não há condição econômica para pagar os profissionais e uma estrutura de alto risco, de UTI neonatal, uhum. pelo menos nós precisamos avançar nas maternidades de baixo risco. Isso vai desafogar o atendimento obstétrico e neonatal no estado do Rio Grande do Sul, E além disso é uma economia, né, sem é uma dúvida. economia, porque se tu tá falando de alta complexidade, é um valor bem maior. E se tu faz bem o tema de casa, lá o prefeito, né, faz bem o tema de casa com a atenção básica, a mulher vai fazer o pré-natal, vai estar assistida, então não precisa de um hospital com toda a complexidade que vai sair muito mais caro para atender essa mulher. E André, se tu tiveres, por exemplo, uma gestante, vou citar um caso concreto, se tiveres uma gestante em Cristal, tá, que tenha bom acesso a uma maternidade em Guaíba, ela vai vir a Guaíba fazer uma consulta, porque ela está com infecção urinária na gravidez. Ela vai internar ou ser tratada. Uhum, E aí nós vamos estar evitando a grande maioria dos custos na obstetrícia são partos prematuros. E a grande maioria dos partos prematuros ocorrem por infecções uhum, urinárias, uma simples infecção urinária. Então, tratando precocemente uma simples infecção urinária, com o remédio que ela vai usar em casa ou com uma internação mais breve, mais rápida, até que ela possa usar a medicação em casa, tu vai ter um custo uhum, muito menor do que tu teria com um nascimento prematuro e com um uhum. neném Bem numa isso, UTI. bem isso. Então, não é lógico nós não termos maternidades de baixo risco, E sem né. falar que tu imagina, neném nasce prematuro, olha só, movimenta
não só a família, mas aquele pai e aquela mãe, né, aquela mãe vai ficar sem trabalhar. Ah, tem a licença maternidade, ok. O pai também tem um período, mas depois desse período, né, o abalo que traz, o uso maior de medicamentos, né, de material, de medicamento, é a gestão da saúde que tu falas muito bem, né, porque não se tem uma gestão inteligente. Então, é exatamente isso. Então, o que que a gente está trabalhando nessa comissão especial? A gente está fazendo e mapeando no estado os locais de vazio de Uhum. atendimento obstétrico e neonatal. Ponto 2, a gente está procurando, no estado do Rio Grande do Sul, colocar os custos dessas maternidades e locais neonatais ou UTIs, enfim, dentro do SUS gaúcho, Entendi. que é uma proposta que saiu da Assembleia e que vai criar uma tabela diferenciada para o atendimento e vai dar possibilidade, dos hospitais, principalmente filantrópicos, Santas Casas, poderem cumprir o seu papel. E terceiro, nós vamos apontar para uma coisa que se chama parto seguro. Parto seguro é o seguinte, é dar condição da mulher sair do hospital bem, ela e o filho, independentemente da via de parto. Entendi. Então trazer aos médicos, às enfermeiras e às próprias mulheres direitos, mas também trazer deveres. É importante a gente Uhum. trabalhar com Cada um deveres. assumindo a sua Cada autorresponsabilidade. um assumindo a sua responsabilidade. E doutor Tiago, como é que faz para ter acesso? De repente você, né, minha amiga, quer ter acesso? Ó, vai compartilhando o link aí do programa. Como é que eu tenho acesso a esse material, esse relatório? Nós ainda vamos ter pelo menos 1 ou 2 audiências públicas Uhum. em que as pessoas podem participar, uma delas vai ser aqui em Porto Alegre, trazendo as maternidades, da cidade, né, e depois nós vamos estar disponibilizando o relatório final com esses apontamentos, nós vamos estar disponibilizando, é só nos procurar lá no gabinete, mandar WhatsApp, hoje em dia o Uhum. WhatsApp. Posso dar o WhatsApp? meu WhatsApp aqui? Pode dar teu WhatsApp aí sim, teu Então é arroba já tá passando na tela, pode dar teu Então WhatsApp. é 51 991 34 2147. Esse é o meu WhatsApp, não é o da minha turma, da assessoria, que é muito boa, inclusive está aqui, mas não é deles, é meu WhatsApp, Tá o né. Gabriel aqui que nos socorre E o também. Darley, E o Darley, mas não é o Darley do não Grêmio, é não, mas é não, o Darley, né. em futebol, É, futebol, as ultimamente coisas, né. Podemos então, entre em acesso acessa a ti, acesso o gabinete na Assembleia Legislativa, e podemos ter acesso e vão ter essas audiências públicas que tu vai estar divulgando nas tuas redes também, né? exatamente, para que o pessoal possa participar e possa apontar eventuais dificuldades de atendimento, principalmente, aqui nós vamos ter da metropolitana em Porto Alegre, e, para que a gente possa estar lá com os diretores de hospitais e Uhum, também estar solucionando pontualmente isso. sim. Tu falavas da violência contra a mulher, né, eu, tenho um projeto que deve ser votado agora esse mês, que é um dia, estadual de conscientização contra o feminicídio. Por que conscientizar contra o feminicídio? Porque eu tenho muita clareza de que a nossa sociedade está doente. Uhum. A nossa Emocionalmente, socie espiritualmente. Nós já conversamos sobre isso, a Uhum, nossa sociedade está doente, né. Então nós temos que dar um passo atrás em algumas questões. Por exemplo, a primeira coisa é que tem que voltar a ser vergonhoso agredir uma mulher. A pessoa tem que ser constrangida socialmente quando agride uma mulher. Ela tem que ser rotulada e chamada de covarde, claramente assim. Ela tem que ser constrangida socialmente isso, né, independentemente da idade, independentemente da idade. E nós temos um desafio de fazer isso com os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos homens, né, eles são não só orientados, mas educados para de forma alguma agredirem uma mulher. até como tu falasse antes, a nossa estrutura biológica,
tudo, o homem é mais forte, sempre vai ser mais forte. Então é como tu diz, é um ato de covardia. Então, assim, ó, o menino não há justificativa para agredir uma mulher. Não há "Ah, mas ela me empurrou, mas ela me, estimulou, ela me agrediu com palavras", mas não há justificativa. Sai e vai para outro lugar, toma outro caminho, né, mas nunca agride, nunca agride. Então, a gente tem que constranger. É claro que nós precisamos de medidas estatais. É claro que nós precisamos melhorar e aumentar as nossas casas de acolhimento Uhum. para mulheres vítimas de violência. É claro que nós precisamos libertar as nossas mulheres das gestações indesejadas. Muitas vezes um filho é uma forma daquele homem, aprisionar aquela mulher, torná-la dependente Uhum. economicamente. Então nós precisamos libertar e por isso a gente trabalha com a questão do planejamento familiar. É claro que nós precisamos ter uma ação mais integrada entre assistência social, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Saúde e Segurança Um Pública. olhar integral, né, deputado? Nós precisamos avançar de forma transversal nessas políticas, isso está muito claro. Mas isso não é obrigação só do Estado, Uhum. isso é obrigação de cada um de nós. Nós não podemos continuar olhando passivamente essas coisas acontecerem. Isso depende de nós. Entre marido e mulher, quando há agressão, se mete a colher sim, tem que se colocar a colher É uma sim, vida que podemos estar salvando, literalmente. porque Andréia, o feminicídio é o final de uma escalada de violência, aí te falo como legista. Então primeiro há uma agressão verbal, depois há um tapa, depois há uma agressão um pouco maior, até que redunda no feminicídio. Então, se nós estivermos atentos dentro dessa escalada, nós podemos romper esse ciclo de Uhum. violência. E esse dia estadual, me fala como que vai acontecer? Então vai acontecer no dia 20 de outubro de cada ano, a Tá. ideia, né, e a ideia é que nós possamos, de forma transversal, nas diversas secretarias estaduais, da educação à saúde, nós termos ações de prevenção nesse sentido. Mudar a consciência da nossa juventude. Esse é o nosso desafio. Em todos os meios, porque uma coisa que eu falo, e eu estive entrevistando aqui outras lideranças políticas, e eu disse: "Ó, eu deixo um pedido, primeiro precisa incluir na escola, desde lá, né, o início, as séries iniciais, precisamos incluir ali uma cadeira de saúde emocional". Porque é o que tu estás falando. Que o agressor pode estar fazendo, uma das ações, é usar o filho ou a filha, né, Como para refém. constranger a mãe a permanecer naquele ambiente. Ou seja, tem uma dependência emocional, mas tem uma dependência financeira. Eu vou contar um fato aqui, porque a gente diz: "Conta o milagre, não conta o santo". E olha só, minhas amigas, é um fato muito forte, e o doutor Tiago tem vasta experiência, né, nesses casos de violência contra a mulher, como ele bem falou agora. Olha só, doutor Tiago, eu atendi um caso, né, no meu projeto, no movimento Despertando Mulheres, de uma mulher super esclarecida, que primeiro o marido, esposo, casado, tudo direitinho, tá? Ele de um cargo, importante, não era classe baixa, e ela tinha 2 filhos. E ele primeiro foi tirando ela da família, tirando ela do meio social dela, das amigas, até que se mudaram para outro estado. Vou resumir muito aqui, gente, isso é gravíssimo, tá? Parece coisa de filme. Esse homem, certo dia, diz assim para ela: "Vamos dar uma volta". Não, as crianças estão dormindo, um pré-adolescente e um adolescente. No outro estado, onde já não tinha ninguém de referência e amizade. "Não, vamos dar uma volta". E ela sentiu, ele falou: "Nós vamos no mercado". "Vamos". Ela sentiu que ia apanhar, foi. Esse homem começou a pegar um caminho diverso do mercado. Ela disse: "Aonde estamos indo? Aonde estamos indo?". Resumindo, doutor Chá, ele para numa rua escura, num bairro muito pobre, e tinha um mendigo passando, um homem qualquer passando. Ele parou o carro, colocou esse homem dentro do carro, levou para que ele mantivesse num motel relações sexuais com a mulher dele, na frente dele, e o que ele dizia para ela: "Tu quer ver os teus filhos de novo?".
Quer ver os teus filhos de novo? Então fica bem quietinha. E essa mulher tentou sair daquele estado para outro, né? Tentou, enfim, até que ela veio para o Rio Grande do Sul. Só que quem denunciou ela para o marido que ela ia fugir foi uma mulher. Entendeu? Então, o quanto, e eu estou bem atenta a esse teu projeto, o quanto é importante educarmos, né? Hoje eu sou educadora feminina e educadora comportamental, além de educadora cristã. O quanto precisa educar, o quanto precisa trazer clareza, o quanto precisa buscarmos por valores. E essa mulher aqui começou a ser atendida por nós e ela recebeu uma ligação, percebeu que ele estava perseguindo de novo, encontrou ela e ela fugiu. E assim ela vive. Não sei nem onde está, não tem mais contato. Entendeu? Ela vive fugindo. E olha que absurdo que esse homem faz. Usando os filhos. Torna a outra pessoa refém a partir dos filhos, Que né? loucura, Thiago. Então, nós precisamos fazer uma mudança geracional no pensamento. Então, e atuar de forma transversal nesse tipo de situação. Aproveitando o gancho de que tu tá dizendo, é importante a gente grifar que, infelizmente, esse tipo de situação é extremamente democrático. Não escolhe cor, não escolhe credo, não Sim, escolhe raça, não escolhe situação econômica. verdade. Não escolhe situação econômica. O agressor, o sequestrador, no caso, ele pode estar do lado da nossa casa, pode ser um parente de você, né? Então é importantíssimo a gente estimular as pessoas a terem empatia, se colocar no lugar do outro. Você gostaria que fizessem para você dessa forma? Se a resposta é não, é sinal que tu tens que denunciar esse tipo de coisa. E E tu por isso entendes? que a violência hoje em dia é de notificação compulsória. Falo para os profissionais de saúde, não pode, é crime ético, médico, enfermeira, não denunciarem situações de violência que têm ciência ou que têm suspeita. Precisam denunciar para que exatamente a gente possa melhorar essa rede de proteção. Porque até antes acho que até dia 20 ou 25 de fevereiro, foram 20 feminicídios no estado, né. Olha só, doutor Tiago, eh, esse papel do homem no enfrentamento, ok, estamos aí partindo inclusive de um dia para se debater, precisamos falar em todos os meios. O que mais que o homem, a figura masculina, pode fazer em nível social, a comunidade civil? O que o homem pode fazer para estar contribuindo O para a homem tem redução dos índices? o homem tem papel fulcral nesse processo. Tem papel importantíssimo nesse processo, porque é ele o autor dessa violência. Então é importante também que os outros homens, quando ocorrer esse tipo de coisa, realmente se coloquem no lugar da vítima e não minimizem esse processo. Não minimizem esse tipo de processo. Aquelas crenças ridículas, aqueles ditados ridículos, alguma coisa ela fez para merecer, né. Tem esse ditado, imagina que coisa mais estúpida. Isso é um absurdo. Hoje em dia, cada vez mais, né, a gente precisa grifar de que, por exemplo, outra, aproveitando essa tua expressão, estupro. Estupro não é não. Não é não. Não importa se a mulher está pelada, não importa se ela está com uma roupa mais sensual, se ela diz não, é não. E qualquer coisa diferente disso tem nome, é estupro. É estupro. Então, a gente precisa mudar essa visão desse processo, né. Deputado, tu falasse sobre esse teu projeto de lei, né, e tu entende que o que existe hoje, eu vi recentemente na Assembleia, foi feita, eu vou usar uma expressão, tá, foi feita uma força-tarefa para aprovar uma série de leis para a proteção da mulher, né,
há pouco tempo. Mas são suficientes essas leis? Eu acho que, assim, algumas leis são importantes, né, mas o mais importante é a mudança de consciência da nossa sociedade. Nós estamos lá fazendo leis, mostrando que isso é um problema, pra nossa sociedade, tentando corrigir algumas situações que poderiam ser melhor encaminhadas, mas ao fim e ao cabo o mais importante é a mudança de Com consciência. certeza. É a mudança de consciência. Nós não tem situações, por exemplo, alguns países, eles não têm tantas leis assim, né, e tem uma justiça social, e tem um senso de justiça, hã, costumes, muito mais e posições muito mais evoluídas que o Brasil, a gente tem que reconhecer isso, Uhum. né. Garantem direitos às pessoas, tanto a homens, quanto a mulheres, quanto a negros, contra, outras minorias, muito mais do que no Brasil. Que aqui. Então, se leis resolvessem o problema, já tinha sido resolvido. Então Não é só isso. a questão é comportamental. É, Questão é comportamental. comportamento é fundamental. Nós precisamos mudar, atuar, corrigir agora, Uhum. mas mudar mesmo as próximas gerações. Gente, é profundo, né, e se deixar eu fico aqui porque é minha área, né. Emoções, comportamento, vício emocional, repetição de padrão, enfim, né. E o deputado aqui com todas as qualificações, né, e experiência que é o mais importante. Mas nós vamos para o intervalo para que você fique aí com os nossos patrocinadores, apoiadores e já retornamos, porque o nosso deputado tem ainda muitas perguntas para responder para nós. Voltamos e doutor Tiago, repita o seu WhatsApp, porque tem gente pedindo para repetir o WhatsApp. E já que tu liberou teu WhatsApp, meu querido, não vai ser só mulher grávida que vai te chamar, tá? Então tá, é 51-991-3421-47. 51-991-3421-47. Muito bem. Gente, isso é ouro. Telefone do deputado aí, gente, que loucura. Ainda bem que eu já tenho, senão eu ia parar aqui e anotar, né? E ele responde, viu? Ele responde. Às vezes às 2 ou 3 da manhã. 2, 3 da manhã, né? Não tem problema, no outro dia cedinho você já olha, né? Ou às vezes tem umas pessoas também que mandam umas mensagens às 2, 3 da manhã, tem tudo isso, né? Mas deputado, olha só, o estado do Rio Grande do Sul, né, tu és um legislador, passasse, né, pela experiência de ser vereador, sentindo o problema das pessoas na pele, né, tu atendes na zona sul muito, né, aqui de Porto Alegre, está como deputado. O Rio Grande do Sul está preparado? O que na tua visão, de forma prática, né, nós temos essa questão que tu falasse aí, né, comportamental, mudar a consciência, mudar para a próxima geração, mas o que prático, de prático, o Estado poderia fazer? Seria uma possibilidade, e eu reitero, a gente incluir essa questão da saúde emocional, mental nos currículos escolares? Eu acho que essa seria uma importante iniciativa, né.
como eu falei, as políticas precisam ser Uhum. transversais e mais Ca concatenadas. Vamos falar numa linguagem que tu entenda aí também, né. Seria um secretário conversar com outro, uma secretaria conversar com outra, da saúde conversar com a assistência, da assistência à saúde conversar com a do trabalho e os agentes públicos ali conversarem entre eles e terem ações em conjunto, seria isso de forma De prática? despidos de vaidades, Ah, isso é muito importante, despidos de deputado. vaidades, conversar e ter uma ação transversal. Existem iniciativas extremamente positivas no estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho acompanhado, só que nós precisamos intensificar elas também. Por exemplo, a prefeitura de Sapiranga, do delegado Clóvis Ney, né, tem um monitoramento eletrônico através de tornozeleira dos homens, que são indiciados por violência doméstica, fantástico, fantástico. E ele consegue monitorar e intervir quando quando esse homem novamente se aproxima daquela Entendi. mulher que ele agrediu. A juíza de Canela, ela na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, já tem lá a previsão para justiça restaurativa. Uhum. Ela implementou a justiça restaurativa lá em Canela. De que forma? Todos os homens que agridem as mulheres, Uhum. casais, enfim, eles têm que entrar num ciclo de palestras, tipo reciclagem do Detran, só que é uma reciclagem comportamental. E a última palestra é a da juíza. Então, se o cara não comparecer, e ela já diz isso, e diz inclusive publicamente, até uma sugestão para tu trazer ela aqui, ela Verdade. já diz o seguinte: quem não comparecer numa das aulinhas à noite, quando eu souber, eu vou expedir mandado de prisão. Então vai dormir Vai dormir de fechadinho, xadrez. fechadinho. Então o índice de reincidência mínimo, é mínimo, né. Então vai aprender a obedecer às mulheres, através de uma juíza, que é a juíza de Canela. Não se comportou, né, os guris são arteiro, não se comportaram, vai aprender, através dessa forma. Então, são iniciativas que nós precisamos ampliar a visibilidade, Uhum. ampliar o número de ações para podermos sim abarcar um número maior, de municípios, de situações e de cidades. É dar a visibilidade e se despir das vaidades. É isso aí. Ou seja, se foi tu no teu município que fez, eu posso fazer no meu. Eu posso te modelar e te dar o crédito. Porque a gente está tratando de vidas, gente. De vidas. Tem muita vaidade em todos os meios. Tem muita vaidade em todos os meios. Mas a gente está falando de vidas, 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 crianças, adolescentes, jovens que ficam órfãos, né? São vidas destruídas. Não é só quem perdeu a vida que teve a vida destruída. Todo o seu entorno teve, né? Paralelamente a isso, Andréia, está aí na saúde. O senhor falou da segurança, falou do Uhum, judiciário, falou das casas de acolhimento, que pode ser assistência social ou Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, casas de acolhimento para uhum. essas mulheres, principalmente aquelas que têm uma dependência financeira desse cônjuge Sim. agressor. E na saúde? Na saúde, a saúde é fundamental. Na saúde, nós precisamos ampliar o atendimento em saúde mental. Uhum. Nós Muito. precisamos dar acesso na atenção básica a medicamentos e a tratamento, né, porque senão nós vamos continuar sem o norte nesse processo. E quando tu falas isso, Thiago, como atendendo, inclusive na Barra do Ribeiro, quando criei lá a Casa da Mulher e tu, parceiro nosso, esteve lá, e também atendendo no escritório aqui em Porto Alegre, no Espaço Despertar, o que que eu vejo? Tu fala de remédios, né, de medicar aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa precisa, mas às vezes o que que a pessoa faz?
seja mulher ou homem, vai no psiquiatra, recebe o remedinho, mas não prioriza ir num psicólogo, num coach, num terapeuta, num mentor, não prioriza. E daí se tu só silencia, como é que tu vai mudar o comportamento? Porque parou o remédio, volta o vício emocional, volta o comportamento. E às vezes esse agressor é que precisa de tratamento. Sim, sim, com certeza, né. Às vezes esse agressor, por exemplo, esse que tu citaste, essa situação, Imagina. tu traz, a descrição de um psicopata. Uhum, É um psicopata esse cidadão, né. Então, e às vezes psicopata não se trata, né, não uhum, é muito difícil tu tratar com remédio, sim. né, mas às vezes tu pode estar diante de uma pessoa, doente de uma doença tratável, né, de um esquizofrênico no início do diagnóstico, num paciente bipolar, num usuário de droga exógena, de cocaína, por exemplo. Então, é importante a gente também dar acesso a essas pessoas a tratamento, né, com remédio ou sem remédio, mas tratamento. Com médico ou com psicólogo Com os 2, ou com os 2, mas tratamento. precisa, né, E é isso que a gente não tem tido. E daí tu imagina assim, essa pessoa tem esse comportamento agressivo em casa, enfim, e o que que o filho está vendo? O que que a filha está vendo, né? O filho entende que vida em família, casamento é aquilo ali, o pai não respeita, o pai agride, e a filha entende que a pessoa, a figura masculina no casamento ali, tem aquele perfil, porque a criança aprende, né, a gente fala que aprende por repetição, o forte impacto emocional, aprende e ela vai conectar com quem, né, com quem que ela vai conectar? E qual tipo de homem vai procurar? Aquele menino vai procurar que tipo de mulher? Porque algumas vezes eles rebelam, mas na maioria das vezes repetem o padrão, Repetem o patrão. repetem a maioria das E vezes. é isso que a gente precisa fazer, que a gente estava conversando, uma mudança Uhum. geracional. A gente precisa romper esse ciclo de violência e fazer uma mudança geracional. Talvez a gente, também precise, e precisa certamente, como as mulheres hoje são maioria, a gente precisa mais das mulheres em locais de poder. Isso também vai ser uma sinalização importante para a nossa sociedade. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. Agora tu me provocou, hein, vou O Rio ter que fazer Grande do uma Sul, pergunta. até hoje, toda a sua história, só teve uma mulher governadora. E ainda foi muito criticada. Será que não é o momento de ter a segunda, por exemplo? Me diz uma coisa, me diz uma coisa, ó, até gente, agora eu vou largar o celular aqui, beijo pra todo mundo, vou largar o celular, me motivei, porque eu não vou olhar, porque tem gente que vai dizer assim: "Te comporta", então eu nem vou pegar o celular, mas eu vou me comportar, ó, já tem gente que se levantou aqui pra me comportar, falta 14 minutos. Doutor Thiago Duarte, tu é super, tu é super, eu sei, eu te conheço, eu tô empenhando a minha palavra aqui, né, quem me conhece sabe que, né, como é que é o ditado? Não sou bem branca, mas sou bem franca. Tu Sou quase mulher. tá, ele falou tudo, ele é quase mulher, não vou nem complementar. Me fala, qual é o motivo, na tua visão como homem, pegamos ele, na tua visão como homem, que nós temos muito poucas mulheres na política? Porque existe também a violência contra a mulher no meio político. E Eu daí acho, as mulheres fogem, meu querido, fogem da política. eh, eu vejo assim, ó, eu acho que não é só mulheres. Nós precisamos ter, mais mulheres, nós precisamos ter, pessoas mais Uhum. preparadas, interessadas na política. Mas a partir do momento que nós temos uma cultura, vou falar bem claro, né, gente, estão de olho aqui em mim, mas eu nem tô olhando para os lados. Olha só, tu sabes muito bem, embora tu seja novo, né, mas que mulher na política era o quê? Ou era uma mulher assim, eu não vou usar termos feios, né, não posso, sou pastora também, né. Ou é uma mulher muito dadinha, né, ou é uma mulher que só tá preenchendo cota. Então, já somos rotuladas assim, né.
é muito dadinha ou ela só preenche cota? O que a gente sabe? Tem um índice que fala que quanto mais a mulher cresce na política, quanto mais ela cresce no meio corporativo, chega à governança, que são muito poucas as mulheres que chegam à governança de uma instituição, de uma empresa, enfim, maior é o índice de divórcio no meio delas. Porque a mulher tem uma série de atividades. Precisamos de mulheres preparadas, ok, mas se o partido político não acolhe, não abraça e não prepara, né? Eu sei do espaço que tu dá para as mulheres no teu partido aqui, né, em Porto Alegre, mas tu sabes que não é bem assim. Me fala, meu querido, Olha que é só, quase uma mulher, o que precisa? Desperta os homens, estão me pedindo despertar nomes, desperta os homens aí, por favor, porque a mulher na política, ela sente a dor, que ela precisa sair mais cedo para buscar o filho na escola, que hoje ela tá, tipo assim, na menopausa, aquela coisa maravilhosa, tu sente calor, frio, tristeza, depressão, tudo ao mesmo tempo, fome, insônia. mas eu acho que a gente está evoluindo. Hum. Eu acho que a gente está evoluindo. Por exemplo, esse governo Eduardo Leite, que é um governo que está sendo disruptivo, que está, na minha visão, dos governos que eu acompanhei do estado do Rio Grande do Sul, é que avançou mais, O tanto governo que com o foi maior número reeleito. de secretárias, O né? maior número de secretárias, e secretárias não é em pastas menores, é nas pastas mais importantes Então são deixa secretárias. eu mandar uma Posso citar aqui, saudação para Dani, sou apaixonada pela secretária Dani, a entrevistei, né, no outro programa, para Arita, que é meu amor do meu coração, Arita é meu amor, e para Fábia, né, que a gente teve uma caminhada na saúde também, a Fábia que foi secretária de saúde, prefeita, né, olha de só, Fábia na Secretaria das Uhum. Mulheres, a Dani, que tem um dinamismo e é um coringa de todas as secretarias, a Arita, que fez um trabalho fantástico na saúde, que não pagava antes fornecedores, hoje consegue investir com uma concepção diferente da que estava. Hoje a Secretaria da Saúde, com o Avançar e o Assistir, ela paga quem atende os pacientes, que deveria ser sempre assim. Antigamente só se tinha um incentivo. Uhum. Com os 2 projetos que nasceram na Assembleia, o SUS Gaúcho e o projeto para hospitais, meu, do Cláudio Tatti e do Ayrton Artos, está dando a condição da secretaria poder projetos, um de deputados, outro do governo, mas que nasceram na Uhum. Assembleia. Está dando a possibilidade do governo iniciar esse ataque às filas, às consultas especializadas, às cirurgias, que fazem com que doenças curáveis se tornem doenças incuráveis. Já falamos nisso num videocast meu, né, que loucura, né, Thiago? Tem o trabalho da Terrível. Raquel Teixeira, secretária Raquel A Teixeira. secretária A como secretária acolhedora, Raquel Teixeira, junto com a secretária Isabel Mate da Obras, o não estado tem uma conheço a secretária secretaria de Isabel, não conheço. obras tocada por uma mulher Precisa me apresentar dinâmica. ela, deputado. A secretária Isabel, junto com a secretária Raquel, estão fazendo reformas das 2.000 escolas em 1.000 escolas, metade das escolas do estado do Rio Grande do Sul. Já foi R$ 1 bilhão investidos na educação em escolas, reformando totalmente as escolas no estado do Rio Grande do Sul. O tempo integral, a secretária Raquel está passando de 3%, na metade desse ano, ela pegou com 3% de escolas de tempo integral, vai terminar na metade do ano com mais de 50% das escolas no estado do Rio Grande do Sul em tempo integral. Sabemos que não vai dar para atacar todas as demandas, né, deputado? Mas isso é uma evolução fantástica. Desde a época do Brizola, das brisoletas, quando se investiu pesado em educação, o apóstolo da educação, o Brizola, não se investia tanto em educação. Isso é um olhar para as gerações futuras. E daí eu volto na educação, Então, deputado, eu tô apaixonada por esse negócio da educação, aquilo que tu não... O Thiago Brunet tá falando muito nisso, eu sigo o Thiago Brunet, ele fala muito, eu quero ensinar aquilo que a escola não ensinou. Então aquilo que a escola não ensinou, essa informação, essa orientação que tu está trazendo aqui, tu está dando uma aula aqui, né. Então assim, isso a gente precisa passar para a sociedade. Então, esse é um governo com o maior número de secretárias mulheres da história do Rio Grande do Sul. A secretária da Ciência e Tecnologia tem feito
convênios e contatos com Tecnopuc, o próprio Sal Summit, Nossa. tocado por ela aqui. Então, eu acho que nós estamos evoluindo, né, Mas no agora me estado do Rio diz Grande do Sul. Precisamos evoluir nesses mais. 8 minutos, me fala, ok, eu sou fã dessas secretárias que eu falei, né? Quero conhecer a secretária de obras que eu não conheço, me apresenta. Talvez seja o E momento, a juíza de Canela também, me a apresenta. juíza de Me Canela. apresenta essa também. Só que tem uma coisa, meu querido, e o que tu vai dar de orientação para os dirigentes partidários? Para os prefeitos. O governador já tem o maior time de secretárias, né, da história. Mas o que a gente diz para governos que às vezes são... Que a gente sabe, eu não tapo só com a peneira, né, gente? Não tapo só com a peneira, não vai ser aqui que eu vou tapar. Mas a gente sabe que às vezes o currículo não conta, a experiência não conta, o trabalho não conta, a dedicação não conta, o que conta é a indicação partidária. Então me fala aí, me fala uma sugestão tua para os dirigentes partidários. Os Tu que é dirigentes quase uma mulher, por favor. Os dirigentes partidários têm que focar cada vez mais na gestão dos seus municípios, colocar a pessoa certa no lugar certo. Uau! Não pode fazer que nem fez um prefeito de Porto Alegre há um tempo atrás, e parece que está se repetindo essa cena de, por exemplo, colocar um médico na indústria e comércio, colocar um advogado na saúde. Não existe isso. Cada um tem que estar na posição que se preparou e que tem habilitação para isso, né. Então, profissionalismo e gestão são situações da ordem do dia da administração pública. A administração pública precisa evoluir para isso, né. Ou E então... eu acho que se a gente avançar, eu acho que um importante aspecto vai ser, o que está projetado para o país. Eu sou um eterno esperançoso, tá. Eu acho que, a mudança eleitoral que está tramitando no Congresso, eu acho que pode melhorar muito toda essa situação. Sabe qual é a mudança eleitoral? É a da coincidência das eleições, terminando com a reeleição, aumentando o mandato, Aumenta o mandato. mas termina a reeleição. Eu concordo, aumenta o mandato. Aí o cidadão que for eleito, ele não vai ficar pensando na reeleição. Sim, porque o Ele que vai ficar acontece? pensando em fazer uma boa gestão. Um pouco antes de terminar o mandato, não administra mais, só faz campanha. Não, não é nem antes, E Andréia, usa a é máquina no pública primeiro para isso. dia. E fica só Ele usando, ganha a eleição, pensando ele na próxima. começa a administrar o município ou o estado Uhum, e já está pensando na reeleição. verdade. E já não administra o município com aquilo que ele se prontificou a fazer. Se não tem reeleição, ele vai colocar um mandato maior, um mandato de 5 anos. Qual é a projeção? É. A projeção é que 28 se tenha um mandato de 6 anos para coincidir as eleições, sem reeleição para prefeito. E depois, a partir de 34, se ter eleição de 5 em 5 anos sem reeleição. Dessa forma, o administrador ele vai se tornar um administrador e vai botar a pessoa certa no lugar certo, Até porque ele tem que porque dar não resultado vai naquele mandato. e porque não vai ter reeleição para ele. Então essa é uma medida extremamente acertada, extremamente acertada. Tomara que os nossos congressistas, que nós vamos eleger agora, de novo, tomara que tenham essa clarividência de fazer com que essa proposta avance no Congresso Nacional. E daí eu vou aproveitar para dizer para você, minha amiga e meu amigo. Tem gente que vota assim, ó, vou votar no fulano porque tá na frente nas pesquisas, eu não vou botar meu voto fora. Nem sempre a pesquisa é confiável, tá? Advoguei, né? Advogava, caçava as pesquisas no município, era um horror. Tudo dentro da legalidade. Tem gente que diz assim, eu vou votar nele porque é meu amigo. Eu vou votar nele porque... Gente, olha só, quais são os teus valores? Família é um valor teu? Saúde pública é um valor teu? Educação é um valor teu? Honrar a palavra? Não só prometer que vai fazer, mas mostrar que faz e que fez? Quais são os teus valores? Primeiro, veja isso. Veja quem tu vai votar. Olha o que o deputado está falando, gente. É uma mudança que pode vir, pode acontecer, que vai movimentar toda a nossa vida. Então, cuida. Nós temos eleição esse ano. Cuida, por favor. Não vai no modismo. Não vai porque
não sou candidata a nada, tá, gente? Mas não vai porque a Andréia é bonita, maravilhosa mesmo, depois dos 50, que tá toda bonitinha no Instagram, vota na Andréia Fioravante. Não, tu vai votar em mim caso eu fosse candidata, que eu não sou, nem pré, nem candidata. Você tem que votar porque eu tenho trabalho, eu tenho resultado, eu tenho congruência com o que eu falo, com o que eu faço, né? Não sou de faz de conta. Precisa ver isso, né? Mas eu vou ter que discordar de ti só uma coisinha. Só uma coisinha eu vou Discordo. discordar de ti, só uma coisinha. Eu penso que médico entende de doença, não de saúde, mas ele pode entender de saúde, né? Mas daí eu tenho duas saídas. Primeiro, tu quer colocar um advogado, doutora Andréia Fioravante, secretária da Saúde, que já fui, ok, coloca, mas tem uma ou outra condição. Ou ela vai estudar sobre isso para saber, que foi o que eu fiz quando eu entrei na área da saúde, né? Fui fazer saúde pública na URGS. Ou, tudo bem, tu pode ser o secretário, mas tu tem que ter um adjunto técnico. Tu tens que ter um adjunto técnico, no mínimo. Não pode os dois ficar batendo cabeça, não entender nem de gestão, nem de saúde, nem de doença, nem de nada. Eu penso assim, né? Tu és um médico extremamente preparado para gestão, mas olha as tuas formações, olha a tua experiência, olha o quanto tu te envolve com a comunidade, entendeu? Tu entende disso, mas não é todo colega teu que entende, viu? Yeah. Não é todo colega teu que entende, não. Assim como, vai colocar alguém que não é professor na educação. Ok, mas o adjunto tem experiência, ele foi buscar, eu penso que a vontade política, ela vence qualquer situação, né? Eu falava muito em Guaíba isso, né? Tu sabe, muitas pelejas, e esses dias eu muito saudosa lá no Instagram, deixa eu dar meu tempo, veio lá o Maranata recebendo um prêmio. Eu disse, mas eu acho que eu tava nesse dia, e eu olhava aquilo de anos, eu disse, mas eu acho que ele tava... Menina, eu recebi um prêmio junto com ele de destaque voluntário. Eu digo, eu recebi, fiquei saudosa, né, daquele tempo ali. Então, doutor Tiago, encerrando, porque falta um minuto, é sempre uma alegria te receber. É sempre uma alegria te receber, porque não foi uma aula, gente, é uma aula. É uma aula de conhecimento, é uma mentoria, já que tá na moda, né? É uma mentoria aqui, 360, tá? Gratidão pela tua presença, por separar esse tempo para estar conosco, né? E por ser esse agente público tão humano que eu sei que tu és, não é puxa-saco, eu sei que ele é, e todos que virem sentar aqui, eu vou falar das qualidades. Gratidão, e que tu possa continuar aí a tua caminhada, né, e sempre olhando para as mulheres, e como dirigente partidário, preparando e capacitando por dentro lideranças femininas para que elas estejam também à frente, e capacitando também, estou olhando ali, capacitando também, sabe o quê? Para quando a mulher chegar lá no seu posto, ela não fique defendendo qualquer pauta, mas ela defenda a pauta da mulher. Tua saudação final em 10 segundos? Eu quero agradecer muito o convite, né, dizer que eu fico aí sempre à disposição, né, e que realmente é isso, tem um trabalho, uma vida dedicada a cuidar das Verdade. mulheres, né. Isso é o que eu optei para minha vida, e é dessa forma, que eu vou seguir a caminhada, E quando tu cuida de uma mulher, tu cuida de uma família inteira, doutor Tiago. sem dúvida. Gente, Deus abençoe. Eu disse que março promete, né? Março promete. Então, Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira com Despertando Mulheres pela TV com a Andréia Fioravante, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro.